Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula da nossa disciplina Pensamento Criativo. E hoje nós vamos aqui dentro do nosso módulo 3 da ação extensionista, inovação, pensamento criativo e empreendedorismo, falar sobre a unidade 2, que é a realização da ação de extensão, métodos e técnicas de inovação e criatividade. A ação empreendedora na manutenção comercial. Na nossa última videoaula, nós conversamos um pouco sobre os conceitos de inovação, sustentabilidade, falamos em como a gente pode, eventualmente, contribuir, né, na aplicação desses conceitos e falamos sobre a atividade extensionista, que é a aplicação na prática desses conceitos que nós aprendemos na nossa disciplina. Agora, dentro desta unidade, nós vamos fazer um olhar mais direcionado especificamente para cada uma das estratégias, né, ou técnicas, metodologias que são propostas no nosso material de estudo. Ou seja, é uma daquelas metodologias que você vai escolher para aplicar a sua ação extensionista na prática. Então, aqui, nesse encontro de hoje, nessa videoaula, nós vamos detalhar cada uma dessas estratégias, explicar como é que pode ser aplicada e como você melhor desenha a sua ação para que você tenha sucesso nessa ação, tanto em relação à sua atividade, quanto ao objetivo que você traçou, que você trilhou lá no planejamento. E a ideia é que não só você se beneficie com a aprendizagem da aplicação prática dessa metodologia, mas também as pessoas envolvidas na ação, que elas aprendam não só a metodologia, mas também esses conceitos de inovação, de sustentabilidade, de empreendedorismo que nós podemos aplicar em diferentes setores, né, em diferentes espaços que nós convivemos. E nós vamos começar aqui com uma fala, né, uma frase do Albert Einstein, que nos coloca em reflexão a respeito dessa temática do planejamento e da ação, né? Então, como encontrar a solução se não sei o problema? Então, ele diz: se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, eu gastaria os primeiros 55 minutos determinando a pergunta certa a se fazer. E uma vez que eu soubesse a pergunta, eu poderia resolver o problema em menos de 5 minutos. Bom, essa frase, né, essa reflexão que o Einstein nos convida, é justamente para pensar esse processo que você está vivenciando agora, que é quando você planeja uma ação, quando você pensa em implementar alguma coisa na prática, você tem que ter clareza do problema ou da questão principal que permeia isso que você vai aplicar na prática, né? Então, quanto mais clareza eu tenho a respeito do problema que eu pretendo resolver ou da pergunta que eu pretendo responder, mais sucesso eu tenho na aplicação daquilo que eu vou fazer, ou na resposta dessa pergunta, na solução desse problema, né? Então, tão importante quanto conhecer as estratégias e metodologias que nós podemos aplicar para inovar, para agregar valor a um produto, a um serviço, é nós conhecermos os problemas, nós conhecermos as demandas. Então, isso nos leva a conhecer o espaço em que nós vamos atuar. Portanto, uma vez feito o planejamento de desenvolvimento da ação extensionista, é o momento de nós conhecermos aquele espaço em que nós vamos atuar. Para conhecer esse espaço, às vezes, uma conversa é o melhor caminho, né? Falar com quem faz parte desse espaço, se ele é novo para você, talvez 1 ou 2 conversas, mesmo que sejam mais informais, para entender esse contexto, para entender essa realidade e conhecer, né, ainda que indiretamente, os sujeitos que participam desse espaço, talvez seja a forma mais indicada, mais eficiente de você escolher a estratégia que você vai aplicar, a metodologia que você vai aplicar. E a nossa proposta hoje é justamente escolher a melhor estratégia, porque nem sempre
todas as estratégias que são consideradas inovadoras terão sucesso para diferentes problemas, né? Então, eu saberei que aquela estratégia é adequada ou não a partir do conhecimento do problema. Então, esse é o grande desafio, a grande tarefa para esse primeiro momento de que vocês estão, né, pensando a execução da atividade extensionista. Então, conhecer o contexto e conhecer os sujeitos o máximo possível para que a minha estratégia seja adequada a este problema, a essas pessoas e a essa realidade. Esse é um desafio para vocês. Daquelas 5 metodologias e estratégias que nós estudamos no nosso material, que nós conhecemos no nosso material de estudo, o brainstorming é o primeiro que está lá, é também um que é vastamente conhecido. Nós temos muito material na internet, no YouTube, que não só explicam a metodologia, mas apresentam casos de aplicação real da metodologia. Então, é uma ótima opção para quem vai se inserir num grupo com a proposta de trazer, né, a solução ou a discussão para um determinado problema. Né? Então, a técnica do brainstorming, que é a tradução, né, do inglês para o português, a tempestade de ideias, ela é uma técnica que foi desenvolvida pelos professores David Carvalho e Penteado, e que estão relacionadas ali à aplicação em grupos, que podem ser pequenos grupos ou um maior número de pessoas, e que tem como base o estímulo à criatividade, o estímulo a fazer com que as ideias surjam, provocações, para que as pessoas criem soluções, apresentem hipóteses, possibilidades, enfim. É uma técnica que privilegia uma troca dinâmica de ideias. Então, vai haver uma interatividade grande no grupo, né? E isso é bastante positivo nos casos em que um problema está bem claro, está bem colocado, e aí o grupo vai trabalhar em cima de ideias para a solução desse problema, né? Então, a técnica, ela é simples, ela não exige muitos recursos e nem muito tempo. Ela exige, né, o papel de um facilitador, que no caso aqui da nossa atividade será você, estudante, será o facilitador, então será você que vai conduzir todo esse processo de realização e aplicação da técnica. E você, como facilitador, já vai ter pensado nesse problema previamente, né? Já vai ter estudado, vai ter investigado nesse grupo qual seria um problema pertinente para ser discutido por meio da técnica do brainstorming. Então, com base nesse problema, né, você teve conhecimento desse problema, delimitou o problema e apresentou para o grupo, né? Então, esse problema é o objeto de trabalho do grupo na técnica do brainstorming. Então, a realização da atividade, ela presume ali, né, a partir das recomendações da Associação Empresarial para a Inovação, a organização de grupos que devem conter aí entre 5 e 10 pessoas. Não mais do que isso, porque um grupo com mais de 10 pessoas torna-se difícil a efetiva participação de todos. E a ideia é que efetivamente todos participem, sugerindo, problematizando. É uma tempestade de ideias. Então, todos devem, de alguma forma, contribuir nesse processo, né? Então, a participação de todos é importante. Quando a gente tem grupos muito grandes, fica difícil que todos efetivamente participem. Então, idealmente, a recomendação é de que os grupos tenham entre 5, no máximo 10 pessoas. A participação, ela deve ser espontânea, livre, ordenada e escrita. Essa participação, não só na organização do grupo, ou seja, quando você convida a pessoa para participar da técnica, é importante que essa pessoa participe de uma forma espontânea, que ela tenha vontade de participar dessa técnica. Uma vez participando da atividade,
A fala dela deve ser no momento em que ela sente efetivamente vontade de falar. Mas se isso não acontecer, porque às vezes o grupo pode ficar um pouco intimidado, pode ficar com algum receio, né? Às vezes as organizações, se o chefe está participando, o gerente, às vezes a pessoa tem um certo receio de se pronunciar. Então, dependendo do ambiente, talvez seja preciso entrar com algumas técnicas de motivação para essas pessoas falarem. E aí há uma série de técnicas que podem ser aplicadas, né, para determinar quem será a pessoa ou a sequência das pessoas que vão falar. Pode começar do mais velho para o mais novo, do mais alto para o mais baixo, enfim, né, várias formas de determinar quem é que vai se pronunciar primeiro, mas é importante que todos participem e que todos participem de forma espontânea, certo? A forma ordenada será organizada pelo mediador, ou seja, você, estudante, e registrada, né? Esse escrita é que você está registrando a participação dessas pessoas, porque é importante que tudo aquilo que está sendo proposto, está sendo colocado, seja registrado, porque ao final vai ser construída uma síntese, né, de tudo que foi discutido. A ideia inicial era resolver um problema, portanto, essas ideias serão organizadas, compiladas, escritas, e no final todos participarão da síntese, né, ou da apresentação de uma solução. É importante que os participantes estejam organizados em círculo, porque favorece a interação. Quando nós nos olhamos frente a frente, olho no olho, isso suscita primeiro a empatia, né, de nós estarmos ouvindo e sendo ouvidos. E também porque essa participação linear em grupo, ela não coloca, em círculo, não coloca alguém acima de alguém ou abaixo de alguém, né? Então fica mais horizontal a participação, né? Com menos ideia de hierarquia. E a circularidade permite essa liberdade, né? Fluir aí a participação de todos de uma forma mais livre. O tempo que é proposto para essa atividade, a recomendação é entre 30 e 60 minutos, dependendo tanto do número de participantes quanto da complexidade da questão que está sendo discutida, do problema que está sendo discutido. Então, é uma atividade prática que vai durar entre meia hora, no máximo 1 hora, certo? Então, para pensar nessa atividade, é importante que vocês tenham em consideração todos esses aspectos, para pensar também se nesse local, nesse grupo, é possível que essas etapas, esses requisitos sejam cumpridos, né? E agora vamos pensar, então, como é que isso se dá ali no momento, né, para que a gente possa efetivamente fazer acontecer essa tempestade de ideias. Então, existe a preparação, né, que é prévia, você já estudou o contexto, você já entendeu o contexto, você já levantou um problema e você vai explicar esse problema, né? É o momento da preparação do próprio grupo. Antes desse encontro, o grupo não sabe desse problema. O problema é anunciado, é divulgado nesse momento, né? Então, ali, você está preparando as pessoas para que elas participem efetivamente. O segundo momento é um momento de geração. Então, as pessoas estão falando, as pessoas estão participando e anotando as ideias que vão fluindo, né, de todos os participantes. Você, aluno que está mediando essa atividade, vai anotar todas essas ideias também. Ou você pode escolher alguém do grupo para ser a pessoa que vai registrar essas ideias, até para que você possa gerir melhor a organização da própria atividade. Mas pode ficar com você essa responsabilidade. Vai depender do quanto o grupo tem abertura para que isso aconteça e o quanto você consegue estabelecer uma relação ali de colaboração com todos, né? Mas o ideal é que tenha alguém que tenha a função de anotar essa ideia, né, que seja o relator do grupo. Passa-se para uma próxima etapa, que é a etapa da avaliação. Né? Então, essa etapa da avaliação, com todos os registros feitos, ele é lido, né? As pessoas vão ouvir tudo que foi discutido. E aí, nesse momento, vão ser destacadas as ideias que efetivamente respondem melhor à pergunta inicial, ao problema colocado, né? Então, aqui a ideia é o momento de seleção das ideias que mais se
aproximam de uma solução, de uma resposta para a questão que foi colocada inicialmente. Essas ideias, então, são organizadas de uma forma compreensível e aceita pelo grupo, né? Portanto, o trabalho, né, tanto de análise, de decisão, de avaliação e seleção, é feita pelo coletivo, pelo grupo. Uma vez as ideias selecionadas, organizadas, sistematizadas, é o momento da implantação, né? Esse momento da implantação, então, é o momento em que se olha para o problema, se olha para essas respostas ou ideias agrupadas e faz um fechamento. Entende-se como aquilo que o grupo produziu é satisfatório para aquilo que foi colocado como problema inicialmente. Tá? Então, aqui, em princípio, acontece o fechamento da atividade. O grupo se dá por satisfeito, o mediador encerra e a atividade se completa por aqui, certo? Passamos, então, para a segunda estratégia que é colocada, segunda metodologia que é proposta lá no nosso material de estudos. Então, nós vamos conhecer o método dos 6 chapéus. Esse método, ele foi desenvolvido pelo físico e psicólogo maltês Edouard de Bono, em 1980. Cada um desses chapéus, que tem cores diferentes, tem também, representam um pensamento com diferentes características. Então, tem um porquê de cada um deles ter uma cor. A criação de hábitos de analisar diversos contextos por vários ângulos. Portanto, a ideia de utilizar diferentes cores, associando essas diferentes cores à representação de pensamentos e diferentes características, elas estão relacionadas ao propósito de criar hábitos, né, para análise e para reflexão de diferentes contextos por diversos ângulos, porque nós vamos utilizar um chapéu de uma cor e vamos pensar sobre uma questão ou um problema a partir de um determinado ângulo, com uma determinada lente. Né? Depois, quando nós mudamos a cor do chapéu, eu passo a olhar para aquele mesmo problema, para aquela mesma questão, mas a partir de uma perspectiva nova, diferente. Porque a cor do meu chapéu mudou, então o meu pensamento também mudou. E assim por diante. Então, a proposta desta metodologia é que a mesma pessoa olhe para o mesmo problema a partir de perspectivas diferentes, certo? Então, cada um desses chapéus significa um aspecto diferente do nosso próprio pensamento, né, do pensamento humano. Cada rodada, o mesmo participante vai usar uma cor diferente do chapéu, portanto, ele vai trocar o chapéu. Então, se eu tenho 5 participantes, a mesma pessoa vai usar as 5 cores, os 5 chapéus. E cada uma das vezes que ela usa o chapéu com uma cor diferente, ela vai olhar para o problema de uma forma diferente. Essa atividade, ela requer e ela nos ensina, né, a mudança necessária de pensamento. Então, nós estamos olhando para um determinado problema, uma determinada questão, a partir de um único ângulo, que é aquilo que a gente tem tendência a fazer. Essa atividade nos leva a olhar para aquela situação, problema ou questão, a partir de um outro ângulo, pelo qual nós não estávamos habituados. Portanto, é uma estratégia interessante justamente para fazer com que as pessoas possam mudar de opinião e ter outras visões a respeito da mesma questão. Então, olha só, o chapéu, né, são 6 chapéus. O chapéu azul, ele representa a vista aérea. Ele representa controle, decisão, processo. Então, quem está usando o chapéu azul vai ter um olhar voltado para essas características. Quem está usando o chapéu preto vai ter a característica crítica, de analisar riscos, de detectar obstáculos e de ter cautela no processo. Quem estiver utilizando o chapéu vermelho vai dar mais ênfase às emoções, aos sentimentos, à sensibilidade ou os palpites, à intuição. Quem estiver usando o chapéu branco vai dar mais ênfase às informações, aos fatos, aos dados, a um aspecto mais realista. Quem tiver com a cor verde de chapéu
vai dar mais ênfase à questão da criatividade, da evolução, de novas ideias, de várias opções. E quem tiver com chapéu amarelo vai pensar sob o viés dos benefícios, da lógica, da visão positiva e da viabilidade. Portanto, a realização dessa atividade vai fazer com que as pessoas exercitem um olhar diferenciado, né, que tem a ver com a própria característica da cor do chapéu e aquilo que está proposto para essa cor, em uma mesma circunstância. Portanto, a circunstância não muda, o problema não muda, a questão não muda. O que muda é a forma como os participantes vão olhar para esse aspecto. E aqui não tem uma sugestão para um número máximo ou mínimo de pessoas, mas é importante que, da mesma forma que a gente pensou na técnica do brainstorm, que a gente pense que um número muito grande de participantes dificulta a realização da atividade. Porque, vejam, nós temos 6 chapéus. Todas as pessoas têm que usar esses 6 chapéus. Portanto, quanto mais pessoas eu tiver participando da atividade, mais rodadas eu vou precisar fazer, né? E isso pode fazer com que essa atividade seja muito longa, muito extensa e que se torne cansativo. Então, idealmente, a gente pensa que o número de participantes seja o mesmo número de chapéus, porque a pessoa vai estar sempre vivendo uma experiência pela primeira vez, né? E não vivendo mais do que uma vez, ou usar 2 vezes o chapéu azul, porque precisa mais alguém ainda usar, porque não usou. Então, assim, é importante que a gente pense nesse aspecto, né, de que seja algo novo e que efetivamente contribua para essa pessoa também nessa experiência. Então, aí no planejamento, na análise da proposta, é importante que vocês tenham em atenção esse aspecto do número de participantes. Bom, nós temos também a metodologia de Design Thinking, que é uma metodologia que tem sido utilizada bastante nas organizações, na área da educação, nas escolas, nas universidades, e que tem contribuído muito para a resolução de problemas, para a apresentação prática, né, de solução de problemas reais. E algumas características, né, dessa metodologia por exemplo, que ela trabalha de uma forma bastante forte com a empatia. Portanto, é algo que promove, que gera empatia, porque vai olhar para algumas características que são importantes do grupo e da situação que vai ser analisada. Numa outra etapa, num outro momento, é trabalhada a definição dos problemas, né? Então, o problema a ser resolvido, pensado, é previamente também definido, pensado, elaborado. O momento da idealização, que seria o momento em que o grupo pensa em soluções que seriam soluções ideais, né? E que nem sempre são reais, portanto, o grupo vai trabalhar sempre com a aproximação da realidade, né? Porque nós podemos partir de uma solução ideal e depois chegar numa possível, numa real, né? A prototipação, que será a construção, né, da aplicação prática dessa solução idealizada, e o teste, que é a aplicação prática, né? Então, aqui no Design Thinking, nós passamos por todas essas etapas e é uma metodologia que implica uma participação bastante intensa do grupo que vai realizar. Ele é um processo que a gente considera não linear, né? Porque ele pode ir e voltar, né? Pode existir a necessidade do grupo de estar numa etapa e voltar para uma etapa anterior para rever aquela solução ou aquela ideia, porque o grupo vai, ao longo da atividade, amadurecendo aquilo que foi sendo proposto e trabalhado, né? Então, assim, inicia com a empatia, né? Essa empatia, ela vai ajudar a definir o problema. Então, eu trago uma questão, mas o grupo vai definir, a partir daquela questão, o problema que vai ser abordado. Então, ela é
definido, o problema é definido coletivamente. A idealização, ela vai também suscitar a participação de todos, e pode ser que essa idealização seja muito além daquilo que efetivamente pode ser implementado na prática, no protótipo, que é a etapa seguinte. Então, necessariamente, pode ser que no protótipo o grupo perceba que precisa voltar para a idealização, porque aquilo que foi pensado é algo que está fora de uma realidade aplicável, possível para esse momento. Então, é um momento que as ideias são refinadas, né? E aí, muitas vezes, é um momento de retorno para o ponto anterior. Na prototipação, também, às vezes, surgem novas ideias para essa idealização, e que também é chamado de ideação, que seria uma espécie de tempestade de ideias aqui também, né? Tanto para pensar a solução, quanto novas propostas que vão surgindo. E aí a testagem, né? Então eu passei por todas as etapas, consegui ajustar, refinar, né, as ideias, aquilo que eu idealizei como uma solução. Eu pensei na aplicação, fiz um protótipo e testei. E aí, então, esse teste, ele pode revelar coisas novas, né, insights que resolvem o problema, né, e que não estavam pensados inicialmente. Então, esta é uma metodologia muito dinâmica, e que a participação de todos, ela vai contribuindo, né, então ela vai se refinando ao longo de todo o processo. Tá? Então, é uma prática bastante motivadora. As pessoas que participam, de uma forma geral, estão muito implicadas no processo, e efetivamente os resultados são bastante práticos, bastante construtivos, justamente pela etapa do protótipo, né? Que é o momento em que as pessoas vão efetivamente pensar em tudo, aplicação, planejamento, testagem, e aí depois verificação se efetivamente a solução é uma solução plausível, né? Aplicável ou não. Aqui a gente pode ter um grupo um pouco maior, a gente pode ter um problema subdividir os grupos, né? Então a gente pode ter um grande grupo e pequenos grupos que vão trabalhar, cada um deles né, no desenho de alguma proposta, de algum protótipo, e aí no final os grupos se reúnem e compartilham, né, as suas ideias, as suas soluções. Então, aqui eu posso ter um grupo um pouco maior, desde que essas etapas elas aconteçam num grupo um pouco menor, em que todos possam efetivamente estar imersos na realização da atividade. É uma atividade que exige bastante participação. E o Business Model Canvas, que é um modelo que foi desenvolvido e que também é bastante utilizado, foi desenvolvido por Osterwalder, que é um consultor, né? Ele trabalha com a questão de negócios, de empresas, de empreendedorismo, e desenvolve, a partir dos seus estudos, da sua teoria, um modelo que é aplicável, né, em várias organizações, e que também é baseado numa série de etapas, né, que vão pensando, né, o negócio, vão pensando o problema. O objetivo, né, é que essa aplicação ela permita o desenvolvimento de qualquer negócio, né? Criar um modelo para qualquer negócio. Tanto para algo que já existe e que eu pretendo dar um caráter inovador, quanto criar algo totalmente novo, né? Algo que seja empreendedor mesmo, totalmente novo a partir do zero. Então, pode ser aplicada em empresas que estão ainda em fases de projetos, mas também de empresas já consolidadas que estão pensando, ou empresas, ou espaços, ou grupos que estão pensando em inovação, em modificação, em algo novo. Esse modelo, ele tem uma estrutura prévia. Na internet nós temos também muito material, muita videoaula, muita coisa no YouTube que pode nos dar referência de exemplos de aplicação da metodologia, mas também passo a passo, que pode complementar o nosso material de estudo. Mas, basicamente, o nosso foco na aplicação dessa metodologia é pensar o como, pensar o que,
pensar para quem e pensar quanto em termos de investimento, de custos. Então, esses são aspectos que vão ser a linha orientadora da aplicação e do desenvolvimento desse método. Então, quando a gente está pensando, está desenvolvendo esse método, a gente tem 4 perguntas, né? Para quem? Quem são os nossos clientes, né? Isso que eu estou pensando, essa solução, esse produto, essa ideia, para quem é, né? Para quem é que ela se aplica? Então, o grupo vai se ocupar de caracterizar quem são os clientes disso que nós estamos desenvolvendo. O que é isso, né? Que solução é essa? Qual vai ser a oferta? O que vai ser gerado a partir daqui? Então, isso também é definido pelo grupo a partir da aplicação desse modelo. Pensar em como, né? Que infraestrutura é necessária? Que recursos eu preciso ter presente? Materiais, humanos, né? Qual é a estrutura que eu preciso ter, que eu preciso garantir para que efetivamente eu possa aplicar, né, essa metodologia e gerar algo novo? E quanto isso vai custar, né? E isso não necessariamente em custos monetários, né? A gente pode pensar aí em tempo, quando a gente está planejando algum novo processo, a gente pode pensar em número de pessoas envolvidas, enfim. Esse quanto, ele está relacionado à viabilidade financeira, mas ele pode envolver também outros aspectos que também representam o quanto, também representam um investimento financeiro. Nós tivemos aqui, então, né, as propostas de estratégias e metodologias que estudamos no nosso material e que estão aqui de forma resumida apresentadas para vocês como as opções possíveis para pensar essa atividade extensionista. Então, temos o brainstorming, que é uma técnica para o desenvolvimento do maior número possível de ideias visando a solução de um problema. Temos a técnica dos 6 chapéus, que se dedica a estruturar uma ideia já definida e deixá-la mais robusta. Portanto, eu já tenho isso previamente definido e vou olhar para isso, para esse problema, para essa ideia, a partir de diferentes perspectivas. Temos o design thinking, que auxilia os participantes até a fase de desenvolvimento da oportunidade de inovação, incluindo a prototipagem e os testes. Portanto, é a criação de um negócio na sua totalidade. Temos o Canvas, que transforma oportunidades de inovação em projetos estruturados com novos modelos de negócio. Então, são essas opções que nós temos propostas para que vocês planejem a atividade extensionista, a ação extensionista, apliquem essa ação e vivam essa experiência de condução dessa atividade na formação de vocês. Findada essa atividade, né, que vocês já planejaram, vocês aplicaram, nós temos uma atividade que é proposta para vocês, estudantes, que está relacionada a refletir sobre a aplicação efetiva daquilo que vocês fizeram, que vocês planejaram inicialmente lá, né? Então, reparem que a nossa atividade extensionista, ela tem 3 momentos, né? Ela se divide, se organiza em 3 momentos. O primeiro momento é quando lá no módulo 2, nós vamos inicialmente pensar sobre como essas teorias que a gente tem estudado, elas podem contribuir para a efetiva aplicação na prática, né? Nas organizações, nos grupos, nas instituições, em que benefícios é que efetivamente podem ser trazidos na aplicação dessas teorias, né, para aquela organização que nós iremos participar. Depois nós temos a segunda etapa, que já é a etapa prática da ação extensionista, que está lá no nosso módulo 3, que tem o seu primeiro momento, que é o momento do planejamento. Aí nós já temos em mãos o nosso desafio de pensar essa atividade extensionista com todas as etapas, todos os passos, já tendo escolhido uma estratégia ou uma metodologia inovadora. E nós temos um terceiro momento, que é o momento em que nós já aplicamos a nossa ação
e nós vamos reportar tudo o que aconteceu na aplicação dessa ação, que é o momento da realização do relatório da atividade. E para orientar vocês em relação à produção desse relatório, que é a última atividade avaliativa da nossa disciplina, nós preparamos um modelo de relatório que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Vou só trocar aqui na tela o modelo do relatório, para que vocês possam visualizar, então, no passo a passo, o que vocês precisam fazer, o que precisa constar dentro desse relatório. Bom, então, a partir desse modelo de relatório, nós solicitamos que vocês redigam, então, a partir, né, de tudo aquilo que já foi proposto lá no planejamento, que vocês deem agora um olhar mais reflexivo para essa atividade, né? Então, é o momento em que nós vamos resumir aqui não o nosso planejamento, mas nós vamos reunir a ação que foi realizada. Portanto, aqui já fizemos, né? Já colocamos, já vivemos essa experiência, então nós vamos relatar aqui o que aconteceu, né? Como é que se deu? Efetivamente, o nosso planejamento foi efetivo? O tanto que nós tivemos que modificar aquele planejamento inicial para que, de verdade, na prática, nós pudéssemos aplicar essa ação. E aí, nós vamos também escolher as palavras-chave, que podem ser as mesmas que nós utilizamos lá no nosso planejamento. Aliás, é ideal que seja, porque nós estamos falando da mesma coisa, a não ser que tenha havido uma mudança drástica no planejamento. Aí sim, nós colocamos as palavras-chave de acordo com o planejamento efetivo, real, e nós fazemos a introdução. Nós contamos o que foi planejado, nós falamos sobre o referencial teórico que nós utilizamos, nós falamos sobre o público que participou dessa ação, descrevemos o público, descrevemos o grupo, a organização, nós trazemos para cá os objetivos gerais e específicos que nós determinamos lá no planejamento, e aí nós também dizemos qual foi a estratégia ou a metodologia, o método que nós utilizamos na aplicação da ação extensionista. E vamos descrever como é que se deu essa aplicação dessa metodologia. Então, aqui a gente vai contar, né, o que foi planejado e o que foi executado na prática. Como é que isso aconteceu, em quantas horas, envolvendo quantas pessoas, quem efetivamente participou, o que aconteceu no antes, no durante e no depois. Então, isso fica descrito aqui nessa parte da metodologia. E as atividades desenvolvidas. Aqui nós vamos descrever efetivamente o que aconteceu, o que nós fizemos, né? Aqui nós vamos trazer as evidências, vamos trazer registros, aqui a gente pode colocar informações, né, daquele momento ali de aplicação da atividade e fazer uma relação dessa atividade com o referencial teórico que a gente estudou, não só da metodologia, mas da estratégia que nós aplicamos, né, e com o objetivo que nós tivemos para essa atividade. E aí nós vamos falar sobre os resultados alcançados. Lembram que no planejamento nós falamos sobre os resultados esperados. Nesse momento, nós olhamos para o que nós tínhamos planejado lá e vamos aqui verificar se efetivamente atingimos esses resultados. E se nós não alcançamos, nós vamos conseguir, talvez, pontuar alguns aspectos que expliquem por que nós não alcançamos esses resultados, o que faltou, o que aconteceu, de repente não alcançamos esses resultados, mas alcançamos uns ainda melhores que surgiram no decorrer da aplicação da atividade. Então, isso fica descrito aqui nesse momento do relatório. E as referências que serão utilizadas para a produção do relatório e para toda a elaboração dessa etapa da atividade. Portanto, é isso. Eu desejo que vocês tenham uma experiência muito produtiva na realização dessa atividade, na produção do relatório final, de que a aprendizagem seja algo que contribua muito para a formação de vocês e para a prática profissional de vocês também. Então, muito obrigada e até uma próxima.